Hoje o nosso episódio é sobre álcool e diabetes. Pessoa que tem diabetes pode ingerir bebida alcoólica? Sim ou não? Então, né, Ana, a gente tava discutindo que, assim, primeiro a gente vai falar das recomendações para todo mundo. Então, o álcool, nós sabemos que é um produto químico, que ele não é tão bem metabolizado, assim, pelo corpo humano, né? Ele não é um alimento, nem um suplemento alimentar, ele é um químico. E nas diretrizes, uma pessoa comum, que não tem nenhum tipo de doença, ela tem uma dose semanal máxima para utilizar o álcool. E que dose é essa? Então, a gente vai falar aqui que cerveja são 6 canecas, 14 unidades de álcool, são 6 canecas de 500 ml, 568 para ser mais exato, uma cerveja 4%, né? Aqui no Sul e acho que no Brasil todo é importante saber a gradação alcoólica da cerveja, porque existem várias gradações. Então, cerveja, 6 canecas de 568 ml por semana. Vinho tinto ou branco, 6 taças por semana. Taças de 175 ml. E se for dose de destilado, aquela dose bem pequena, que é a dose que se coloca na coqueteleira, de 25 ml, são 14 doses por semana, doses de 25 ml. Isso é a indicação máxima para quem tem ou não diabetes. Isso Exatamente. É para uma pessoa, qualquer pessoa. Agora a gente vai falar de diabetes, né? Que daí diabetes tem um pouco mais de detalhes. Porque você que tem diabetes, escutar isso, às vezes entende, opa, tá liberado, né? Aquela quantidade ali eu posso. Mas não é bem assim, a gente precisa de alguns cuidados específicos. Tanto para cerveja, que tem a cevada, e para bebidas destiladas, porque aí tem a questão da mistura, né? Com o que você vai tomar essa bebida destilada? Energético, né? O energético ele tem bastante açúcar. É uma questão, por exemplo. Suco, porque aí também absorve rápido, né? A quantidade de carboidrato que tem nele e tal. Então, assim, a questão da cerveja, a cevada, ela tem carboidrato, certo? Então, quando quando a pessoa vai ingerir, tem que ingerir contando quantos copos, a quantidade de ml para poder aplicar a insulina com a correção específica para cada um, né? Que a correção é individual. Então, assim, quantos copos? Porque tem a cevada que vai aumentar a glicemia porque é carboidrato. Porém, né, a questão do álcool, algumas horas depois, o álcool em si, que tem na cerveja, né? Tem caloria. E ele é hipoglicemiante. Isso, não vai entender que a pessoa tá com a glicose alta, vai lá e toma o álcool para cair a glicose. Não é isso. Ele tem um efeito que pode ser hipoglicemiante algumas horas depois. Então, sempre que for ingerir, tem que comer alguma coisa junto, ou alguma coisa antes, né? Para dar aquela forradinha no estômago. Então, é importante você contar o carboidrato da bebida, que no caso é a cerveja, e o alimento que você ingerir. Exatamente. O que a gente sempre explica é que, assim, se o paciente resolver beber muito, por acaso, e não tiver comido, ou tiver em jejum, ou tiver usado insulina, ele corre o risco de hipoglicemia grave, né? Porque o álcool, ele bloqueia a utilização do que a gente tem de reserva dentro do fígado de açúcar. Todo mundo tem, porque comeu nas últimas 3 horas, uma reservinha de energia dentro do fígado. E o álcool, ele não deixa com que essa reserva seja bem usada. Então, no caso de uma hipo, né? Aí o paciente fica sem nenhuma outra, né? Bloqueia essa função que é fisiológica. Perde a fonte. Inclusive, assim, o risco, né? Porque às vezes o paciente vai para uma festa, aí ingere o álcool e tal, e vai dormir. Então, tem essa hipoglicemia tardia, né? Esse paciente pode acordar com uma hipo, né? E dependendo se tiver uma hipo muito grave, ser mais complicada da correção, né? Exatamente, pelos outros efeitos depressores, né, que tem no sistema nervoso central. Então, é que junta muito efeito, né? Efeito depressão do sistema nervoso central, o efeito de você não ficar muito preocupado com diabetes porque você está alcoolizado, o efeito... Então, o álcool em si, ele tem isso, né? De você achar que você pode tudo, de dar coragem demais quando não é para dar, então aumenta risco de acidente, de queda, de lesão. E não é a gente que está falando isso, são as estatísticas, né? E o que pode também
acrescentar isso é a questão, se você se você ingeriu algum alimento que é o ideal e fez a contagem, aplicar a insulina, pode ter um efeito também da insulina depois, então tem que tomar cuidado para não aplicar demais. Ou se praticou alguma atividade física naquele dia, alguma atividade intensa, porque algumas horas depois, até 12 horas depois, também tem esse efeito hipoglicemiante da atividade física. Então, se juntar tudo, né, é um fator agravante. E isso pode causar, né, os dois efeitos hipoglicemiantes, enfim, então tem que saber lidar com álcool para todo mundo, né? A população em geral tem que saber. Sim. E o diabético muito mais. E a questão do destilado, né? O álcool em si do destilado, que a gente já falou, é um fator, né, que tem que tomar cuidado por ser hipoglicemiante, e também com qual bebida você vai misturar. Se vai ser suco, refrigerante, energético, frutas. Exatamente. Então, ele não tem a contagem como a cerveja da cevada, mas tem a contagem de carboidrato com o complemento que você utilizar. Então, evitar usar bebidas com açúcar, né? Exatamente. O vinho também tem um pouquinho de carboidrato, tem calorias, com certeza. E também tem que ser feito esse ajuste, mas menor quantidade do que a cerveja. Porque né? O vinho suave, ele é mais doce. Então, se você puder optar por um vinho seco, então é a melhor opção. Tem menor quantidade de açúcar livre, né? Isso. Então, repetindo a dose semanal, pra gente lembrar, são 6 canecas de cerveja a 4%, 6 taças de vinho a 13%, 14 doses de 25 ml de destilado a 40%, são doses muito pequeninas. Então, isso é dose semanal, né? A gente deseja que você beba a menor quantidade possível, esse é o nosso desejo. A gente, como médico, como enfermeiro e como pessoa, a gente também na nossa vida pratica isso, a menor dose possível. Tudo é questão do equilíbrio, né? Porque o equilíbrio pode dizer que pode ou que não pode, ok, pode, mas com consciência. Exatamente. Certo? Diabetes sem complicação. Sem complicação.